E hoje eu vim falar com vocês sobre storytelling, essa arte milenar que é importantíssimo, principalmente na área do empreendedorismo, que vai fazer com que você gere mais conexão com o seu público, que você consiga cativar o coração da sua audiência, trazendo eles para mais perto de você. E uma vez que você consegue capturar a atenção da sua audiência, se tornará muito mais fácil você fazer negócios com ela, você vender para a sua audiência. Então, fica ligadinho nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre storytelling. Mas antes disso, eu queria te pedir para já clicar no sininho, para se inscrever nesse canal e no gostei, para que você possa me ajudar a crescer esse canal, porque eu vou trazer vídeos toda semana, um conteúdo bem prático, bem fácil para você crescer, alavancar a sua empresa, com dicas assim bem pertinentes de empreendedorismo, e você não pode perder esse conteúdo. Então me ajuda também a crescer o canal e eu vou te ajudar a crescer a sua empresa, tá bom? Combinado? Storytelling é muito mais do que contar histórias. É contar histórias de maneiras emocionais, a se conectar com as pessoas que estão ouvindo aquela história, é se conectar ao coração daquelas pessoas. Por isso que as histórias fazem tanto sucesso. É por isso que as novelas fazem tanto sucesso. Desde que o mundo é mundo, que as pessoas gostam de histórias. Gente, não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, que ela existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque ela conta uma história, né? A história do Filho de Deus, a história da criação do mundo. Por quê? Porque as pessoas gostam de saber das histórias. As pessoas gostam, quando tinha as guerras, as pessoas gostavam, quando vinha ali um sobrevivente, ele tinha que relatar o que aconteceu naquela guerra. Então as pessoas vinham, elas gostavam de saber o que aconteceu. Quando o pai vai contar a história pro bebezinho ali, desde pequenininho, nós aprendemos desde bebezinho a ouvir histórias. Então, as pessoas gostam de ouvir histórias e nós precisamos também, para vender, aprender a contar histórias para a nossa audiência. Então, quando nós utilizamos isso, essa ferramenta de contar histórias, isso se torna uma arma poderosa no nosso negócio. Quando você traz uma narrativa para sua empresa, você deixa de ser mais uma empresa no meio de milhares de empresas. Você se destaca da sua concorrência. Você não é mais uma, você é a empresa. Você é a empresa fulana de tal. Você alcança um destaque e você ganha o coração do seu público, porque ela se conectou emocionalmente a você ou não. Talvez a sua história vai ganhar um lugar no coração do seu público. Talvez a sua história vai afastar o seu público e não tem problema, porque você não vai agradar todo mundo e isso é bom. Porque você não tem que querer agradar a todo mundo, você tem que falar com a sua persona, você tem que estar alinhado com o seu público, tá? Você vai ter que agradar o seu público e não todo mundo. E isso eu sempre falo, bato nessa tecla, né, com as minhas alunas do meu curso, né? Não fale para todo mundo, fale para o seu público vai te entender. E é o seu público que vai comprar de você. Então, que você esteja alinhado com o seu público, com a sua linha editorial. Aquele conteúdo que você vai passar vai fazer sentido para quem realmente vai comprar de você. Histórias geram conexão, histórias geram proximidade, histórias geram identificação, histórias geram emoção. E vocês sabem que a venda, ela é emocional. Antes de ser racional, uma venda é emocional. Então, procure elementos emocionais para que essa venda possa acontecer. Antes de você ganhar o coração
do seu público com a razão, procure ganhar o coração dele com a emoção, através das palavras que você fala, através das histórias que você conta. Sabe, tudo ali você vai estar passando, às vezes, a sua autoridade através do que você fala. Você vai estar passando o seu caráter. Tudo aquilo vai contar ponto. Então, saiba contar boas histórias, tá? Aquilo ali vai estar falando de você, da sua integridade. Aquilo ali vai estar falando sobre o seu caráter. Então, saiba adaptar as coisas do seu dia a dia para o seu negócio, para o seu nicho, para aquilo que você vende. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Você pode conseguir ver conteúdo em tudo. Às vezes, eu vou, por exemplo, para a academia. Ontem mesmo eu utilizei esse recurso. Estava chovendo. Eu fiz um conteúdo disso. Enquanto eu estava no carro esperando a chuva, eu criei um conteúdo. Eu falei para elas, eu gravei alguns stories, falei assim, olha, antes, o que acontecia? Se tivesse uma chuva torrencial como essa, eu desistia de esperar a chuva passar para ir para a academia. Hoje é mais fácil eu descer debaixo de chuva e ir treinar do que eu desistir de ir para a academia. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher determinada. Hoje eu sou uma mulher que não desisto dos meus objetivos. E o que eu fiz? Eu criei um conteúdo, eu criei uma narrativa a partir de uma chuva, entendeu? Através de algo corriqueiro do meu dia a dia. Estava chovendo, eu criei um conteúdo. Foi algo assim, algo natural, certo? Eu estava ali parada dentro do carro. Isso me veio à cabeça, eu fiz um conteúdo. Então, aprenda a tirar conteúdo de tudo que acontece na sua vida, sabe? Eu pude mostrar um pouquinho de mim através daquele conteúdo, que eu não sou uma mulher de desistir. Falei, é mais fácil eu descer aqui debaixo de chuva do que eu desistir de ir para academia. Mas eu vou criar um conteúdo, eu vou ficar aqui conversando com vocês um pouquinho até que a chuva diminua um pouco. Mas eu não vou desistir de treinar só porque está chovendo, né? Então eu mostrei que eu mudei e que elas podem mudar também, que elas também não devem desistir dos seus sonhos, não desista das suas metas, né? E então é isso, crie narrativas para tudo que está acontecendo na sua vida. As narrativas aumentam o valor percebido e eu vou provar isso aqui para vocês agora, através do storytelling. Como que aumenta o valor percebido de um produto, tá bom? Eu quero que vocês tirem a prova. Olha só essa caneca. Essa é uma simples caneca. Talvez você vai encontrar ela por aí no mercado no valor de R$20, talvez, não sei, 20, R$25, por aí. Uma caneca de louça simples, tá? Certo? Uns R$20, se eu fosse vender ela por aí. Mas e se eu te falar, se eu te contar uma história dessa caneca? Se eu chegar para você e falar assim, olha, gente, essa caneca é uma caneca muito especial. Sabe por quê? Porque ela me lembra muito a minha avózinha que morreu quando ela tinha 93 anos. Ela morreu de Covid. E a minha avó era uma pessoa que eu era apaixonada por ela, que eu tenho uma admiração profunda pela minha avó. Ela que me ensinou tantas coisas, era uma mulher admirável. E pouco antes dela morrer, ela me deu essa caneca. E todas as vezes que eu tomo café nessa caneca, eu me lembro da minha avó. Para mim, essa caneca não tem preço. Não tem preço. Eu morro de ciúmes dessa caneca. Eu nem deixo as pessoas lavar. Eu nem coloco ela na pia para alguém lavar, porque eu morro de medo de alguém quebrar essa caneca. Ela é a minha caneca de estimação. Eu amo essa caneca. Gente, depois que eu contei essa história para vocês, quanto que essa caneca vale? Me fala aí o preço dessa caneca. Deixa aqui nos comentários para mim o preço dessa caneca.
Vocês acham que essa caneca tem preço? Gente, essa caneca tem uma memória afetiva imensurável. Imensurável. Então, tudo depende da história que você conta. O seu produto pode aumentar muito de tamanho, dependendo da história que você conta. Então, vocês precisam aprender a criar boas narrativas para o seu produto. Crie boas narrativas e o seu valor percebido vai aumentar muito mais. Talvez você diga: ah, mas eu não tenho uma vida interessante, eu tenho uma história tão comum. Não, você é único. Todo mundo tem uma história que mereça ser contada. Então, conte a sua história, sabe? Se veja como alguém interessante. Honre a sua história. Honre, agregue valor à sua história. Tudo depende da maneira como você se enxerga. Talvez você precisa mudar a maneira como você enxerga a sua vida. Talvez você não está tendo um olhar, uma visão para enxergar a beleza da sua vida, mas com certeza ela é uma vida interessante. Porque Deus não erra. Ele nos criou, cada um de nós, de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Então, talvez você ainda não soube ver, você não soube enxergar a beleza da sua história, do seu nascimento. Aprenda, vá em busca do milagre da sua vida. Você é um milagre. Você ter chegado até aqui é um milagre. Vá em busca desse milagre, sabe? E honre essa história e valorize essa história e se veja como o protagonista da sua história. Comece a contar essa história linda que é a sua história. E qual que é a vantagem de você se conectar ao coração das pessoas? Que por mais que o seu produto seja um produto simples, seja uma commodity, seja um produto tão simples como uma caneta que as pessoas podem comprar em qualquer lugar, por que elas deixariam de comprar no supermercado para comprar de você? Porque existe um valor emocional, um laço emocional entre você e ela, porque elas vão preferir você a outra pessoa. Elas gostam de você, elas vão te dar a preferência, porque elas conhecem a sua história, elas honram a sua história, porque você gerou valor para elas, porque elas desenvolveram, né, ali um sentimento em relação a você, entendeu? Elas gostam de você. Gente, a gente pode ver isso, perceber isso nitidamente na vida da Virgínia. Vocês já perceberam isso? Gente, a Virgínia, ela arrasta multidões, né? Ela tem um público tão fiel, enorme, mas ela, o que ela conta ali? Histórias da vida dela. Ela simplesmente posta tudo. Ela posta da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, o que ela come, o que as filhas dela comem, ela posta as filhas dela descabeladas, as filhas dela antes do banho, depois do banho, tudo ela posta. Então, ela gerou o quê? Uma proximidade muito grande com a audiência dela, né? O storytelling. O storytelling não é só aquilo que você fala, é aquilo que você mostra. Então, é uma narrativa. A tradução de storytelling, né? Storytelling é uma palavra do inglês que você traduzir para o português é narrativa. Então, você pode narrar isso em forma de imagens ou em forma de textos, em forma de palavras, em forma de histórias, né? Você contar uma história ou em forma de palavras ou em forma de fotos, em forma de imagens, né? Mas, assim, a Virgínia traz isso muito bem, em formas de mostrar a vida dela como um reality show, verdadeiramente. Então, o que ela faz? Ela ganhou o coração do público dela. E tudo que ela põe ali para vender, mesmo que não é o melhor produto, ela tem a confiança do público dela para vender, né? Então, assim,
procure ganhar o coração do seu público, procure conquistar eles com aquilo que você com as suas histórias, né? Procure estar mais próximo do seu público, porque quando você for vender algo para eles, você vai ter muito menos barreiras entre você e eles. Porque se você aparece no seu Instagram só para vender, eles provavelmente não vai estar disposto, eles não vão estar tão dispostos a comprar de você, como se você já fosse alguém próximo deles, tá? Porque criar histórias, criar narrativas, torna você um pouco mais próximo da sua audiência, tá? Cria essa falsa ilusão de que eles conhecem mais de você, que eles já são assim um pouco mais amigos, íntimos de você, conhece o seu gosto, os seus pensamentos. Gente, isso é tão real que, por exemplo, eu tenho uma blogueira que eu conheço, uma influenciadora, que eu sigo ela há muitos anos. Então, por eu conhecer muito ela, eu sei quando ela tá triste. Por mais que ela disfarça, muitas pessoas não percebem. Ela fez uma viagem que ela tava nas Maldivas e eu percebi que ela tava triste. Eu percebi, por mais que ela disfarçou e postou fotos bonitas e parecia que ela estava bem, mas eu percebi. Tanto é que ela chegou e separou. Você acredita? Porque aquela pessoa que realmente segue, ela sabe verdadeiramente o que se passa, sabe? Então, assim, você tem que desenvolver uma conexão com a sua audiência, uma conexão mais próxima com a sua audiência, e eles vão valorizar isso, tá ok? Então é isso. Se você ainda não está me seguindo, já segue. Se você gostou desse conteúdo, já dá o seu joinha aí, que isso vai me ajudar muito a criar e me incentivar a estar criando conteúdos bem relevantes aqui no meu canal toda semana para você. Beijão e até a semana que vem.